Em 16 de março de 2023, policiais foram chamados a um local onde o pânico já havia se instaurado. A tensão era palpável no ar. Gritos e murmúrios se misturavam em meio ao caos. Mas nada poderia prepará-los para o que testemunhariam ao chegar. Desde os primeiros instantes, a cena diante deles era tão perturbadora que deixou todos em estado de choque, marcando aquele dia. Hey, stop, right now. Stop. Relax. He just jumped John, from so there. you just jumped from the banister again. 3 times. Relax. What's going on? Why are you jumping like that? Are you hurt? What's your name? What's your name? I'm Nick. Let him take over now. I'm not going to say it. Os pais, em pânico, imploraram por ajuda enquanto os policiais tentavam, com voz calma e passos medidos, estabelecer contato e acalmar o jovem no parapeito do segundo andar. Havia energia no ar, uma tensão cortante que fazia cada segundo parecer mais longo. Por mais que os oficiais repetissem comandos e oferecessem palavras de conforto, ele permanecia estranhamente em silêncio, os olhos fixos num ponto que ninguém mais conseguia ver, visivelmente angustiado. Então, ele reagiu de uma maneira totalmente inesperada. Don't step on it. I'm not stop on it. I'm not leaving it. I wouldn't do that. Hey. Stop resisting! You're under arrest. You are under arrest, buddy. I gotta speak. Get in the head position. Ele de repente avançou contra um dos oficiais, deixando todos em choque e forçando a equipe a contê-lo imediatamente. A reação foi rápida, mas o que mais chamou a atenção é que, segundo seus próprios pais, esse comportamento estava completamente fora do comum. Eles afirmaram que o rapaz sempre foi tranquilo, equilibrado, sem histórico de uso de substâncias ilícitas e sem qualquer comportamento agressivo. Naquele momento, ele simplesmente não parecia ser ele mesmo. Ninguém conseguia entender o que havia desencadeado aquelas ações, e para muitos que viram o vídeo ou acompanharam a história, a sensação era de que algo invisível estava afetando aquele jovem. Li em alguns comentários que até mesmo um suposto exame toxicológico teria dado negativo, o que aumenta ainda mais o mistério. O olhar dele, descrito por muitos, parecia vazio, desconectado, quase como se não estivesse ali de verdade. Algo realmente estranho estava acontecendo, mas a pergunta que permanece é: estaria ele sofrendo de algum distúrbio psicológico repentino? Ou poderia ser algo totalmente diferente, algo além da explicação médica, talvez até espiritual? O gerente de uma praia particular em Surfside Beach acionou a polícia após ouvir ruídos estranhos vindos do banheiro feminino já tarde da noite. Como o local estava fechado há horas, ele acreditava que alguém poderia ter invadido e, preocupado, foi até lá para pedir que saíssem. No entanto, ao chamar e lembrar que a praia já estava interditada, nenhuma resposta veio de dentro. Foi então que a polícia chegou e, com a câmera corporal registrando cada detalhe, um dos oficiais entrou para investigar. I'm sorry, the beach is closed. If anybody's in here, the beach is closed. No, I'm not entirely sure if anybody's in here. No. Huh? So it must not have been locked. Yeah, we're all set in here. I think I heard my keys jingle and thought it was somebody's footsteps. Okay.
I'm just gonna close it. Quando o oficial se aproximou da entrada do banheiro, o silêncio foi quebrado por batidas fortes, que ecoavam das portas dos sanitários, como se alguém estivesse lá dentro tentando sair. Ele avançou cautelosamente, cada passo mais pesado que o anterior, até que, de repente, uma das portas se abriu sozinha bem diante dele. O policial reagiu de imediato, iluminando o interior, mas o cubículo estava completamente vazio. Nada nem ninguém. Mais tarde, ele confessou que em todos os seus anos de patrulha jamais tinha presenciado algo assim. Disse ainda que, naquele momento, sentiu um frio gélido tomar conta do corpo e um medo inexplicável. A grande questão é, o que realmente produziu aquelas vozes e barulhos naquela noite silenciosa em Surfside Beach? Imagine você dormindo tranquilamente, quando de repente são 3 da manhã e um barulho estranho invade a casa. Objetos caem, vidros se estilhaçam, o silêncio da madrugada se transforma em caos. Foi exatamente isso que aconteceu com esse casal. O ambiente já era propício para algo sobrenatural. Mas em vez de entrar em pânico, o rapaz pegou seu rifle e desceu cuidadosamente as escadas, cada passo ecoando pelo chão de madeira. O coração batia acelerado, a adrenalina corria pelas veias e cada ruído aumentava a tensão. Ele não sabia se enfrentaria um intruso, um animal ou algo muito pior. Oh my God. Oh my God. Por sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista, era um urso que havia invadido a casa. O rapaz reagiu rápido, mirou com precisão e conseguiu abatê-lo, salvando a si mesmo e sua companheira de um perigo imediato. Mas mesmo com o alívio, a ideia de que uma criatura tão imponente podia surgir do nada, dentro de sua própria casa, pode deixar várias pessoas acordadas à noite. Embora a Netflix tenha lançado Assassinato Americano, A Família ao Lado, focando na chocante história de Chris Watts e como ele acabou com a própria família, o documentário não abordou um detalhe que muitos espectadores notaram: os supostos eventos paranormais captados dentro da casa durante a investigação. Enquanto policiais percorriam o local, várias pessoas que assistiram às imagens afirmaram ter visto sombras se movendo de forma estranha pelos cômodos e até ouviram vozes misteriosas em segundo plano. Christopher Lee Watts e Shannon Catherine Watts eram naturais de Spring Lake e Aberdeen, na Carolina do Norte. Eles se conheceram em 2010 e 2 anos depois, em 3 de novembro de 2012, oficializaram a união em uma cerimônia realizada no condado de Mecklenburg. O casal construiu uma vida aparentemente tranquila e estruturada, tendo 2 filhas, Bella Marie Watts e Celeste Catherine, carinhosamente chamada de Cissy. A família morava em uma ampla casa de 5 quartos, localizada em Frederick, no Colorado, que parecia simbolizar o sonho americano. Chris trabalhava como operador na Anadarko Petroleum, enquanto Shannon atuava como representante independente de uma empresa de marketing multinível, onde compartilhava sua rotina, sua vida familiar e conquistas nas redes sociais, transmitindo sempre a imagem de uma vida feliz e estável. Na madrugada de 13 de agosto de 2018, por volta das 2 da manhã, Shannon Watts retornou de uma viagem de negócios ao Arizona, deixada em casa por sua amiga Nicole Atkinson. Horas depois, Nicole percebeu algo estranho.
Shannon perdeu uma consulta médica importante, não respondia mensagens e nem atendia ligações. Preocupada, ela acionou a polícia e vizinhos para ajudar. Foi então que se iniciou a busca. 2 dias mais tarde, em 15 de agosto, Chris Watts, marido de Shannon, foi preso após falhar em um teste de polígrafo. Confrontado, ele confessou ter estrangulado Shannon e sufocado as filhas, levando os corpos para um local de armazenamento de petróleo pertencente ao seu antigo empregador. Pouco depois, as autoridades localizaram os restos mortais da família. Hoje, Chris cumpre prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Antes mesmo de Chris confessar os crimes, a investigação já contava com a ajuda de uma equipe policial K9, que entrou na casa da família Watts em busca de qualquer pista sobre os desaparecimentos. Os agentes vasculharam cada canto, registrando tudo através das câmeras corporais. Mais tarde, ao analisar essas imagens, alguns espectadores afirmaram ter percebido algo além do que os olhos comuns poderiam notar. Surgiram especulações de que as almas de Shannon, Bella e Cici poderiam estar se manifestando no local. Um dos momentos mais discutidos acontece quando os policiais entram no closet de Shannon, repleto de roupas e sapatos. Yes. Oh my gosh. What in the world was that? Wow. Well, there's plenty of first under here. Yes. Yeah. Oh my gosh. What in the world was that? Wow. First under here. Yes. Yeah. Oh my gosh. Here. Yes. Yeah. No vídeo, as duas policiais afirmam claramente que ouviram uma risadinha ecoar dentro do quarto. A princípio, elas tentam assimilar o ocorrido, acreditando que talvez o som pudesse ter vindo de algum brinquedo infantil guardado no closet de Shannon. Porém, quando começaram a revirar o espaço em busca de algo que pudesse justificar aquele riso inesperado, nada foi encontrado. Go in there and step on that little blue thing and see if that's where that noise came. Yeah, it sounded like a kid toy. It might. It sort of sounded like it. Something. There was a. I heard it. That one. Did you hear it? I did. Sounded like a kid giggling or something, didn't it? Or a kid. It did. Elas então deixam o quarto, ainda visivelmente intrigadas, reconhecendo entre si o que ouviram e afirmando que registrariam o fato no relatório oficial. A investigação prossegue, com a equipe vasculhando cada cômodo da casa em busca de qualquer indício que pudesse esclarecer o desaparecimento. No entanto, sem que percebessem naquele instante, as câmeras corporais registraram sons que muitos acreditam não ter explicação lógica. Um dos espectadores que analisou atentamente a gravação original comentou ter ouvido algo ainda mais inquietante. Ele afirma que a frase "estou com a Cici" pode ser claramente distinguida em meio ao silêncio, dita com uma voz rouca e arrastada. O detalhe perturbador é a forma como o som ecoa, como se fosse pronunciado por alguém que tivesse dificuldade para respirar, ou até mesmo como falaria uma pessoa com ferimentos no pescoço. Muitos espectadores que revisitaram a filmagem da câmera corporal da polícia juram ter visto algo ainda mais perturbador. No exato momento em que a equipe K9 entra na casa da família Watts, uma figura pequena e translúcida parece deslizar pelo andar de cima. Alguns acreditam que seria uma das filhas,
aparecendo de forma breve antes de desaparecer completamente. Smells like cleaning, doesn't it? Smells like clean. Smells like clean. Também tem uma filmagem que foi registrada numa noite em que a polícia foi chamada à casa, após vizinhos relatarem ter visto uma mulher andando para frente e para trás dentro da residência e as luzes se apagando e acendendo sozinhas. Durante o vídeo, uma sombra pode ser vista se movendo. Muitos acreditam que essa sombra poderia ser de um dos membros da família. Quase dá para perceber que o policial notou algo ali. Assim que o movimento ou a sombra aparece, ele se vira quase que instantaneamente, fixando o olhar naquela direção. Agora vamos além das filmagens da câmera do corpo da polícia e conferir um vídeo de Franco Mendes, do Franco TV. Ele visitou a casa da família Watts para prestar suas condolências, trazendo um ursinho de pelúcia e deixando-o na varanda da frente, como muitos outros já haviam feito. Durante sua transmissão ao vivo, os espectadores sugeriram que ele usasse a câmera térmica, e Franco concordou, apontando o equipamento para a casa. Foi então que ele e seus telespectadores notaram algo perturbador. Na janela de um dos quartos, parecia haver duas figuras humanas. A imagem é sutil e indistinta, mas a reação de todos diante da câmera térmica deixa claro que algo possivelmente inexplicável estava acontecendo dentro da casa, tornando o momento ainda mais inquietante e misterioso. What the hell am I seeing? Again, this is coming straight from an infrared perspective. Look, it looks like somebody else just came in on the far left. Franco também afirma que pode ter capturado algo ainda mais perturbador. O que ele acredita ser um rosto em outra janela, observando diretamente para ele. A imagem é tênue e difícil de discernir claramente, deixando espaço para a interpretação. Use a thermal one more time. Oh wait, look at the front window there. To the right, on the window. Not the window, the one to the door. It looks like a face. Right next to the 3 stickers on the door. On the right-hand side. Pelo que parece, a casa entrou em um padrão de abandono, o que não chega a ser uma surpresa, já que ninguém mais mora ali e as contas não são pagas. Há rumores de que os vizinhos estão preocupados com a desvalorização de suas próprias casas, já que a residência Watts não conseguiu ser vendida em mais de 2 anos. Chris não apenas destruiu a própria vida e de sua família, como possivelmente afetou toda a vizinhança. Mas com todo o respeito, a pergunta que fica é: a casa realmente está ocupada por alguma presença, como muitos acreditam, seja o espírito de Shannon ou de suas filhas, ou tudo não passa de coincidência? É difícil imaginar que essas pobres almas estejam presas ali, ainda questionando o que fizeram de errado. No fim das contas, resta a reflexão: no que você acredita?